Pois é, a gente segue falando de temperaturas e meteorologia, porque como a gente viu, em praticamente todas as regiões do Brasil tem previsão de chuva hoje. Mas no sul e no sudeste o alerta é maior, isso porque tem uma frente fria se formando nessas regiões e que promete agitar o mar e trazer chuva intensa para esses locais. Quem explica melhor esse sistema para a gente é a Estael Cias, meteorologista da Metsu, que está conosco nesta manhã. Tudo bem, Estael? Bom dia, bem-vinda. Tudo bem, Nonato? Bom dia para a Elisa também. É isso mesmo. Por que dessa frente fria e como é que ela deve mexer com o tempo daqui para frente, hein, Estael? Pois é, a frente fria aqui no sul, onde precisamos tanto de chuva, ela passou rápida, os volumes não foram tão altos nem bem distribuídos, mas isso vai mudar na medida em que ela começa a se deslocar lentamente pelos estados do sudeste do Brasil. E isso preocupa, porque nós tivemos um janeiro muito chuvoso, a capital paulista mesmo teve aí o janeiro mais chuvoso desde 2017, então todo esse cenário de vulnerabilidade, os rios estão altos, o solo ainda não se recuperou de todo aquele aguaceiro lá de janeiro e vai voltar a chover, e não é só isso, vai voltar a chover em grande quantidade e por um longo período, porque esse sistema meteorológico, nessa frente fria, ela vai se deslocando pelo sudeste, faz uma ligação com aquele corredor de umidade da Amazônia e teremos mais um episódio de zona de convergência do Atlântico Sul, que é essa faixa de nuvens de chuva que atravessa, ele vai desde a Amazônia, passando pelo centro-oeste e desaguando nos estados do sudeste. Então, o cenário preocupa justamente porque teremos essa chuva por vários dias, olha, praticamente a semana inteira com instabilidade nos estados do sudeste, começando agora neste domingo, mais na forma de pancadas, da tarde para a noite, com temporais, lá no Rio de Janeiro, em São Paulo, metade sul e leste de Minas Gerais, e depois o comportamento da chuva, ele muda, ele é mais persistente, ele é mais abrangente, e aí começaremos a ter volumes mais altos de precipitação acumulando ao longo desta semana. E aí há dois riscos, basicamente. Primeiro, os alagamentos em áreas urbanas, que talvez até hoje já iremos registrar aí pela região sudeste. E na medida em que essa chuva persiste e em vários momentos volta a chover forte, nós deveremos ter ao longo da semana risco de mais escorregamentos em áreas principalmente na Serra da Mantiqueira, mesmo na Serra do Mar também. Então fica essa preocupação e claro, a gente tem aí um cenário com nuvens, com instabilidade, tem risco de vento nas áreas litorâneas, o mar vai ficar agitado, todo esse cenário de instabilidade ele vai fazer com que a temperatura durante as tardes não suba tanto, porque o sol eventualmente até o sol aparece, mais até no estado de São Paulo ao longo dessa semana, que fica ali com sol e nuvens e pancadas de chuva mais à tarde, mas agora Minas Gerais, Rio de Janeiro, sul do Espírito Santo, é uma condição de tempo mais fechado, o que principalmente para risco de deslizamentos de terra acaba potencializando esse risco, porque não dá tempo de haver uma evaporação, de secar o solo e melhorar um pouco este quadro. Então, realmente é uma semana de alerta, são muitas semanas com chuva, aliás, o verão inteiro muito chuvoso nessa região, então, realmente, a condição de risco, de vulnerabilidade, ela já está posta, e aí com mais chuva em cima de todo esse cenário, realmente fica uma situação de bastante apreensão, de preocupação aí para os estados do Sudeste. E, claro, cada pessoa conhecendo a sua área de risco, conhecendo a região que mora, sabendo do que acontece em situações como essa, precisa tomar cuidado e ficar muito atento aos alertas de curto prazo e das autoridades, da Defesa Civil e procurar, na medida do possível, não se expor a essas situações de risco. É curioso, não é, Estael, como a chuva acaba sendo um sinônimo de alegria e de tristeza. Para muito além da gente gostar ou não de chuva, prefiro o sol, tal, é muito além do nosso desejo, né? Porque é sinônimo de alegria para quem precisa da água, a natureza, a agricultura, as represas. E a chuva também faz com que alguns problemas escondidos, assim, digamos, apareçam. Desde as enchentes nos grandes centros até as pessoas que moram em áreas de vulnerabilidade, e muito porque não tem para onde morar, não consegue pagar um aluguel num local mais central ou em qualquer outra área da cidade e acaba tendo de morar em locais extremamente vulneráveis por necessidade, né? Você mal tem
dinheiro para comer, que dirá conseguir pagar um aluguel num lugar mais central. E aí esse tipo de problema aparece, não é? Casas que ficam com problemas ou até que desabam e vão abaixo junto com pedaços de uma montanha. Então, Stael, a minha pergunta para você é: a gente precisa ficar em alerta com essas áreas de risco? E aí eu uso como exemplo tanto a região da Grande São Paulo, incluindo Franco da Rocha, a gente tem também áreas de risco no estado do Rio de Janeiro, litoral do estado de São Paulo também tem muita área vulnerável, onde a Defesa Civil tem de ficar alerta, Minas, Bahia. Então, com aquela sinceridade que a gente às vezes não quer ouvir, Stael, a gente tem de ficar preocupado nessa semana? Infelizmente, sim. O cenário é bem como tu colocou, né? Nessas situações de chuva excessiva, todos esses problemas aparecem, ficam expostos, e aí principalmente as populações mais vulneráveis, que acabam tendo que optar justamente por essas regiões até que muitas vezes têm uma moradia irregular, são as pessoas que enfrentam os maiores riscos. E essas áreas realmente já têm um histórico nesse verão, uma memória aí de escorregamento, de problemas. E isso, infelizmente, tem grande potencial de voltar a ocorrer ao longo desta semana. Então, áreas que ainda nem se recuperaram da chuva de janeiro, e aí a gente fala justamente para essa população, se estiver assistindo, ficar muito atenta, porque na medida em que já moram nesses locais, eles já têm uma certa percepção desse risco. E aí a questão é a tomada de decisão da hora de sair, deixar para trás e fugir desse risco aí que realmente para essa semana acaba sendo muito alto, especialmente em trechos de serra, porque o solo está encharcado, toda essa água infiltrou, está aí, né, nos rios que subiram, nos açudes e principalmente nessas áreas de serra, nessas áreas que têm já uma ocupação irregular e que muitas vezes gera também mais um vetor aí de risco de escorregamento, de deslizamento. Então, essas áreas realmente ao longo dessa semana, não é só hoje, ao longo de toda essa semana que vai seguir com chuva. E aí eu falo uma outra questão também, que muitas vezes fica se esperando uma chuva forte, de grandes acumulados, mas o cenário agora é tal que não precisa ser uma chuva tão volumosa, não precisamos ter 100, 200 milímetros, a situação já é de risco com todo o histórico deste verão tão chuvoso. Então, mesmo volumes menores podem deflagrar alguma situação de risco e é preciso ficar muito atento nessas regiões. E como tu falou, a chuva para uns é alegria, para outros é preocupação. Nós aqui no sul do Brasil estamos numa situação muito dramática de falta de chuva, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e partes também do estado do Paraná. E o que regula a chuva em nosso país é aquele corredor de umidade da Amazônia, só que é um canal de umidade para todo mundo. Então, quando está chovendo muito na região centro-oeste, sudeste, está faltando água aqui. Então, nesta semana em que a gente está fazendo esse alerta importante para os estados do sudeste, naturalmente os estados do sul terão uma semana de estiagem, dando continuidade a esse verão tão seco que temos vivenciado por aqui. Pois é, Stael, a gente falou muito agora de sudeste, né, e não é para menos, porque tem sido a região mais atingida nos últimos dias, mas já acompanhamos isso ocorrendo no Nordeste brasileiro também. Falamos aqui também da região sul, que enfrentou essa seca mais prolongada também nesse início de verão, nessa metade de verão. Como é que fica a temperatura nas demais regiões ou a perspectiva de tempo para Norte, Nordeste e também região Centro-Oeste nesta semana? Também se espera chuvas para essas regiões ou não? Sim, Centro-Oeste se espera assim, a chuva, volta até a chover no Mato Grosso do Sul, que precisa nesse momento também de umidade, de chuva. Algumas decisões aí do setor agrícola dependem da chuva desta semana, então Mato Grosso do Sul tem uma perspectiva, e aí a chuva lá é uma boa notícia. Mato Grosso e a região também de Goiás volta a chover mais forte, inclusive o Distrito Federal ao longo dessa semana pode ter também alguns temporais. O interior do Nordeste, especialmente o oeste da Bahia, sul do Piauí e Maranhão também pode ter mais chuva por consequência aí com contribuição desse corredor de umidade, mas as áreas litorâneas que a gente viu aquelas belas imagens lá de Maceió devem ter uma semana boa para a praia, com sol, com calor, e o norte do Brasil dentro de uma condição aí de ar quente, úmido e tropical, segue com sol e pancadas de chuva durante as tardes. Eu não vejo um cenário de grande risco para o norte do Brasil. A gente fica mais preocupado mesmo em parte do centro-oeste, que também vai levar um pouco desse volume alto de precipitação, mas especialmente o sudeste do Brasil, que vem um cenário dramático aí, depois de um verão tão chuvoso e que vem se confirmando até agora e vai seguir assim ainda em parte deste mês de fevereiro. Stael Cias, meteorologista da Metsul, conversando com a gente. E, Stael, além do tempo,
gostamos de saber que a sua caneca tem uma cor azul, Stael Cias. Que a gente estava espiando, Stael. Cadê, Stael? Essa caneca, assim, aqui, só a título de curiosidade. Stael, o que é isso? Preciso manter a credibilidade nesse jornal e tô aqui me desmontando porque é uma caneca do Grêmio. Mentira, um abraço, gremistas. Obrigada, viu, Stael? Adoramos. Tá bom. Bom dia para vocês aí.